Você já deve ter ouvido falar que alguns peixes conseguem respirar fora d'água, né? Mas será que é tudo igual? Claro que não. Se você quer saber quais as principais formas que os peixes conseguem respirar, fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, a grande maioria dos peixes respira dentro d'água usando brânquias. Brânquias são estruturas com muita superfície de contato e altamente vascularizadas. Elas possuem muitos filamentos e esses filamentos possuem lamelas, que são subdivisões ainda menores que servem para aumentar ainda mais a superfície de contato. Essas lamelas e os filamentos possuem muitos capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos, que é por onde os gases são trocados. Por isso que as brânquias são vermelhas. A grande maioria dos peixes respira através das brânquias. Mas existem alguns ambientes que o oxigênio não é tão abundante assim, principalmente nos ambientes tropicais de água doce. Esses ambientes costumam ser muito dinâmicos e na época das secas, né, ou quando tem menos chuvas e as águas ficam mais contidas, a temperatura aumenta, né? E com o aumento da temperatura, a solubilidade do oxigênio diminui. Então a água ela costuma ficar com menos oxigênio e a gente chama isso de hipóxia. Em algumas condições são tão extremas que todo o oxigênio da água vai embora e ela fica completamente sem oxigênio, isso a gente chama de anóxia. Essas condições de aumento de temperatura e diminuição do oxigênio acontecem nos sistemas naturais, principalmente nos tropicais, e os peixes evoluíram ao longo de milhares de anos ou até milhões de anos para ter algumas adaptações que suportassem esses eventos. Então, alguns peixes produziram capacidade de respirar fora d'água, respirar oxigênio atmosférico. Só que isso surgiu várias vezes independentemente, né? E a gente tem vários grupos de peixes que possuem adaptações para respirar fora d'água. A gente vai falar agora de alguns deles, dos principais. A gente pode dividir os peixes em dois tipos de respiração aérea. Aqueles que são respiradores aéreos facultativos e os respiradores aéreos obrigatórios. Os respiradores aéreos obrigatórios, eles precisam respirar oxigênio atmosférico, senão eles morrem afogados. E os respiradores aéreos facultativos, eles respiram principalmente oxigênio pelas brânquias, dentro d'água, e quando as condições ficam ruins de oxigênio, aí ele complementa com a respiração atmosférica. Uma adaptação bem comum, né, que aconteceu várias vezes, é a vascularização de partes do trato digestório. Pode ser a boca, pode ser o esôfago, pode ser o intestino. Vários peixes tiveram essas adaptações. Uma delas, por exemplo, a gente pode encontrar nos cascudos, que o pessoal chama de cascudo abacaxi, que são os cascudos do gênero Pterygoplictes. Muitos loricarídeos, que é a família dos cascudos, possuem adaptações, esse tipo de adaptação, mas os Pterygoplictes possuem essa adaptação um pouco mais avantajada. Os cascudo abacaxi possuem parte do esôfago muito vascularizada. Aí o que acontece? Ele consegue engolir o ar vai para o esôfago, e ali tem uma expansão, e como ele está muito vascularizado, eles conseguem fazer a troca do oxigênio e do gás carbônico. Por isso que os abacaxi, os cascudo abacaxi, eles têm tanta resistência, eles podem ficar até um bom tempo fora d'água, que eles continuam respirando. E como a pele deles tem as placas, eles não se ressecam tão facilmente no interior do corpo. Então esse é um dos motivos dos Pterygoplictes serem bons invasores. Então eles conseguem sobreviver em situações até de água com muito pouco oxigênio. Outros peixes que também possuem parte do trato digestório vascularizado são os peixes da família Calictidae, que são as coridoras e os tamoatás. Eles têm a parte final do trato digestório vascularizado, estão ali perto já do ânus. Então as coridoras, quem tem coridoras em aquário, já perceberam que de vez em quando elas sobem na superfície, engolem um pouquinho de ar e desce. Esse ar passa pelo trato digestório inteiro, quando chega lá no fim do trato digestório, perto do ânus já, é onde ela tem a absorção de oxigênio e a troca com gás carbônico. É por isso também que os tamoatás são muito resistentes, mesmo em águas que não são muito boas, águas às vezes poluídas, águas que têm baixíssimo oxigênio, você encontra os tamoatás. Outra família que também tem uma adaptação parecida, mas que surgiu independentemente, é a família Cobitidae, que são de peixes asiáticos,
E um dos representantes que provavelmente você conhece, se você tem aquário, são os dojos. Os dojos eles também têm essa respiração aérea facultativa. Eles conseguem complementar a respiração engolindo o ar de vez em quando. Mas se você tem aquário aí, você deve estar pensando num peixe que é muito famoso e que tem respiração aérea obrigatória, que é o beta. Então os betas, eles possuem uma estrutura, né, que é diferente do que a gente falou até agora, que é uma estrutura que é parte das brânquias. Então parte das brânquias deles são enrijecidas, né, que é chamado de labirinto. Todo um grupo de peixes asiáticos, e acho que tem alguns representantes na África também, que são os anabantóideos, eles possuem esse tipo de adaptação, que é uma parte superior das brânquias, né, que é enrijecida, e eles engolem o ar fica ali, né, nessa câmara, na parte superior das brânquias, e fica trocando o oxigênio e o gás carbônico nessa câmarazinha, né, com o ar. E aí depois ele solta o ar, engole mais um pouquinho de ar e fica fazendo essa troca. Então os betas, eles são respiradores aéreos obrigatórios. Alguns outros peixes desse grupo, né, dos anabantóides, eles não são, eles são respiradores aéreos facultativos. Isso varia de espécie para espécie dentro desse grupo. Outro peixe que tem uma adaptação parecida, mas surgiu separadamente, são os bagres africanos, né, o gênero Clarias, é muito famoso. Eles também possuem parte das brânquias enrijecidas. Então quando ele sai da água, né, então um bagre africano ele rasteja entre um corpo d'água e outro, né, sem morrer, fica horas e horas vivo. Por quê? Porque essa brânquia enrijecida, ela não colaba quando ele está fora d'água. Qual que é o problema de uma brânquia? Uma brânquia ela funciona muito bem dentro d'água, porque dentro d'água ela é igual a um livro. Se você mergulhar um livro, as páginas elas vão ficar todas abertas com água entre elas. E aí você tem a superfície de troca gasosa. Se você tirar a brânquia da água, essas partes todas elas vão se juntar. E aí você não vai ter mais a troca, né? É como se pegar um livro dentro d'água, tirar, essas páginas vão todas ficar coladas. É por isso que um peixe não consegue respirar fora d'água, um peixe que não tem alguma adaptação. No caso do bagre africano, ele tem essas brânquias enrijecidas, então quando ele sai da água, as lamelas, né, e os filamentos eles não se juntam, eles não colabam. Então ele continua tendo a superfície de troca gasosa. Então por isso que ele tem essa vantagem de poder ficar um tempão fora d'água e continuar respirando. Outra adaptação muito legal é a dos poraquês, né, os peixes elétricos. O poraquê ele possui a cavidade bucal muito vascularizada e com várias dobras, né, de epitélio, então tem bastante aumento da superfície de troca e muito vascularizada, tanto no céu da boca quanto no assoalho da boca. Então eu já vi até alguns locais aí dizendo que poraquê tem pulmão. Não, poraquê não tem pulmão, poraquê respira pela boca, né, que é altamente vascularizada. O poraquê é um respirador aéreo obrigatório, ele precisa respirar oxigênio, senão ele morre afogado. Outro peixe que também tem respiração aérea obrigatória é o pirarucu, o famoso pirarucu, o maior peixe de escamas, né, de água doce do mundo, amazônico. Ele possui a bexiga natatória vascularizada. Então ele engole o ar, esse ar passa pelo esôfago, vai para a bexiga natatória e a bexiga natatória ela tem muita vascularização e ela faz a troca dos gases ali. E depois ele solta esse ar e engole novo ar. Os pescadores da Amazônia chamam isso de boiada ou buiada, né? Quando o pirarucu buia. E tem trabalhos muito interessantes, né, em Mamirauá principalmente, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que os pescadores eles conseguem saber quantos pirarucus existem em cada lago, contando as boiadas dos pirarucus. Então é um trabalho muito legal, eles têm um manejo, né, da pesca de pirarucus. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aí para várias reportagens sobre o trabalho que eles fazem lá em Mamirauá, muito legal. E outra coisa interessante é que o pirarucu, quando ele nasce, ele tem as brânquias funcionais. O alevino, ele respira dentro d'água e quando ele vai crescendo, né, ele vai aumentando a bexiga, né, a vascularização da bexiga e as brânquias vão diminuindo. Então isso é muito interessante. E a gente não pode deixar de falar também de um peixe que tem pulmão verdadeiro, que é a piramboia. A piramboia, para quem não sabe, é o grupo irmão dos tetrápoda, né? Já é um sarcopterígeo, ou seja, é um peixe de nadadeira lobada. Nós também somos peixes de nadadeira lobada e um dia eu vou fazer um vídeo com mais informações, mais detalhes sobre isso. Mas a piramboia ela tem o pulmão verdadeiro.
né? E o pulmão, ele é uma evaginação, né, do esôfago, assim como a bexiga natatória, e na realidade são estruturas homólogas, né? E a piramboia, ela possui o pulmão verdadeiro, então ela respira muito parecido com a gente, e essa sim é um pulmão e é um respirador aéreo obrigatório. Piramboias são peixes fantásticos também. Tem piramboia aqui na América do Sul, tem um grupo de piramboias na África e um grupo na Austrália. É uma herança, né, de quando esses 3 continentes estavam juntos. É bem legal essa parte de biogeografia. Então é isso. Tem outras adaptações também, adaptações momentâneas, né? Alguns peixes eles possuem expansões labiais para quando tem hipóxia, né? O tambaqui tem isso, chama ayu. Né, algumas matrinchãs e alguns outros caraciformes também possuem essas adaptações. Tem várias coisinhas de adaptações temporárias, né, para aumentar a eficiência de respiração. Mas isso já está ficando muito longo, eu posso fazer um outro vídeo, se vocês quiserem, escrevam aí nos comentários. Mas esse vídeo foi só para falar para vocês essa variação de respiração aérea, né, que é fantástica, tem muita coisa legal, surgiu várias vezes na evolução, independentemente, e é uma resposta muito interessante dos peixes às condições adversas, né, que eles possuem aí e foram selecionados por milhões de anos. Isso aí, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar um link aqui também de um blog muito legal que eu estou ajudando, que é o Aqua 3, e lá tem um texto com mais detalhes dessa história toda que a gente contou para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.